aqui no Conexão Clube. Tô aqui com o Fábio, rapaz, que faz parte do relacionamento institucional da CAEMA, né? Que a gente costuma falar, Fábio, que é o Relações Públicas. Fábio Pereira, meu amigo, uma confusão que parece que não tem fim, nem fica pouco e nem acaba, né? Hoje nós tivemos uma ligação do diretor do SAAI, né, o Oscar, falando eu até achei de uma forma meio tosca, né, a respeito de uma possível intervenção do SAAI na CAEMA por conta desses problemas que você já falou aqui, que é justamente o furto de cabos e a destruição de alguns padrões de postos que abastecem alguns bairros aqui, e por conta disso o abastecimento ficou comprometido, né? Mas o que você tem a falar a respeito disso, Fábio? Seja muito bem-vindo, uma boa tarde, querido. Bom, boa tarde a todos os ouvintes, obrigado aqui pela oportunidade. É porque, na verdade, assim, essa entrevista, né, do nosso amigo Theo, tem um grande respeito e a amizade pelo Oscar. É gente boa. Pela entrevista pegou nós da CAEMA de surpresa, né? Nós tivemos aqui na sexta-feira, juntamente com o gerente regional, o coordenador da CAEMA de Açailândia, falando exatamente desses problemas que têm acontecido em Açailândia. E assim, a nossa preocupação é exatamente resolver. Inclusive, no sábado e no domingo, a equipe passou o final de semana trabalhando para que colocasse em operação, que são 2 postos que foram furtados, que estavam parados, por isso que causou todo esse problema. Sim. Na questão da falta de água no município. Mais que um já entrou em operação ontem no final da tarde. A equipe, tanto no sábado quanto no domingo, estava trabalhando para isso. Que e graças a Deus solucionar uma parte do problema. Vai, né? Amenizar, ainda não vai resolver por todo, né? Sim. Então já vai amenizar um pouco. Agora a equipe já está deslocando para o outro poço para que comece o trabalho no outro poço, aí que assim definitivamente vamos estar resolvendo de uma vez por todas esse problema da falta de água no nosso município, né? Tá certo. Hoje a gente foi meio que surpreendidos com a fala do Oscar. Acho que ele foi infeliz na fala, acho que ele nem queria ter falado aquilo, né? Mas assim, na sexta-feira vocês estiveram aqui com o Pinheiro Júnior. Isso. Ele já falando que estava providenciando, né, o reparo nesses postos, ou melhor, né? Esse reparo, como você mesmo falou, já iniciou, um já está ok, ainda falta outro. Qual é o outro posto que ainda falta resolver? O posto que foi resolvido agora, né, que já está em operação, sim. Está funcionando desde ontem, é isso aqui próximo do rancho, que nós chamamos P4, certo. Né? Então é isso aqui próximo da Avenida Santa Luzia. Isso, Santa Luzia. Então ali já está resolvido. E o outro é o P7, que fica aqui próximo, para ser mais próximo, o CESP, tá? Que é o P7, que também é um posto de grande vazão. Esse P7 é o responsável pelo abastecimento de quais bairros? É possível identificar? Na verdade, todos esses postos, eles jogam aqui no Getate, no CR2, que por sua vez, que eles chamamos de elevado, e ele faz a distribuição para os demais bairros. Sim, entendeu? Sim. São 8 postos ao total e que faz todo esse abastecimento no geral. Que é o caso da própria Capelosa. Inclusive, onde a gente tem hoje uma parceria com o SAAI, sempre tivemos, né? E eu tenho certeza vai continuar. Boa relação, né? Uma boa relação. Né? E a gente acredita que isso vai continuar, né? E, inclusive, depois aqui eu quero procurar o Oscar para a gente estar conversando, que depois que ele assumiu o SAAI, ainda não tive essa oportunidade para a gente conversar pessoalmente, né? E falar dessa parceria, inclusive essa parceria que está lá na Capelosa, porque os 2 postos que estão agora para ser inaugurado brevemente, né? Isso aí já vai resolver por sua totalidade esses problemas, né? Então foi essa parceria que uniu força. É o mesmo jeito, amanhã o SAAI precisa de um apoio da CAEMA. A CAEMA também prontamente vai estar pronto para estar servindo, né? Então, assim, é uma união, junta-se força para a gente resolver um problema da comunidade, da população, isso. Que é a Açailândia, né? Isso, e é justamente o que a gente espera de duas empresas grandiosas, né? A CAEMA em todo o estado, o SAAI presente aqui, né? A gente sabe das dificuldades, né? Esses furtos atrapalharam bastante. Eu tenho até uma boa notícia, que ontem à tarde, né? Ontem à tarde, no início da tarde, no finalzinho da tarde, a Polícia Militar conseguiu prender um desses indivíduos que roubam fiação. Certo. Eu particularmente acredito que seja esse rapaz um dos responsáveis por esse prejuízo grandioso aí. Porque a gente acredita que não é só um, acredito que deve ter
ter aí, né, um grupinho de pessoas, que ou dois, né, que estejam fazendo esse trabalho, entendeu? Que está deixando a população toda prejudicada com esses roubos que tem acontecido. Isso, e ontem a polícia prendeu esse indivíduo, ele estava dentro desse prédio antigo da Gramacosa aqui, ele roubou uma fiação lá, né, que tem cobre também, o intuito deles é roubar o cobre. Isso. Né? E a gente sabe, gente, olha só, é ruim ficar sem água, é ruim, a gente sabe disso, mas todos os esforços possíveis estão sendo feitos agora, né, Fábio? Então, uma boa parte desses problemas, eles já estão sendo solucionados com a volta desse poço agora, né? E já tem uma previsão para que o outro poço possa estar 100% ou não? A previsão que a gente começa a fazer um trabalho, né? Mas sempre fazer uma previsão é uma questão que eu sempre digo, pessoal, porque foi falado uma previsão que a gente tem mais ou menos uma ideia, que a gente acredita que se amanhã, mais tardar quarta-feira, já esteja tudo ok, né? Por quê? Porque o problema de lá foi muito maior, foi uma danificação maior, inclusive foi não foi só fios, também foi no quadro de comando, que inclusive pertence à Equatorial, entendeu? Então por isso um pouquinho, porque a gente teve que comunicar e eles fazer também o reparo, e com isso acabou que demorou um pouquinho mais. Mas assim, dizer à população de forma nenhuma que a CAEMA nunca parou de esforço de querer resolver esses problemas, né, Bartolomeu? Também assim a gente vê também que há muita... que vocês estão falando e tudo, né? Tanto que vocês estão falando. Exatamente, é isso que a gente tem feito, procurado fazer, falando do problema, deixando a população a par do problema, não é porque ali foi um problema isolado da CAEMA. Não, foi devido ao furto, né, que acabou acontecendo, que causou todo esse transtorno, que é bom que se diga isso. E é um problema, assim, alheio, né, a vocês, né? Exatamente. Então, assim, mais a nossa preocupação, a preocupação da CAEMA nesse sentido, de buscar e procurar resolver esse problema o mais rápido possível, e assim tem sido feito, viu? O Pedro Júnior, hoje conversei com ele, já passou toda a situação, né? Os técnicos já acompanhando todo o serviço, para que seja resolvido aí, acredito, amanhã, até máximo quarta-feira, a gente já esteja com a operação já normalizada aqui em Açailândia. Tá certo. Então a gente pede ao nosso ouvinte, a população em geral que está sofrendo com essa questão da falta d'água, eu sei que é muito complicado a gente pedir paciência, mas tem que ter mais um pouquinho de paciência, porque como o próprio Fábio falou, né, o mais provável até quarta-feira à tarde esse problema esteja resolvido e a água vai voltar à sua normalidade em todos os bairros que foram afetados. A gente sabe isso porque problemas acontecem. Olha só, sábado a cidade toda ficou sem energia elétrica, né? Foi um problema alheio, porque o raio que caiu, o cara não pode prever isso, né? Um raio caiu e deixou toda a cidade um verdadeiro caos, sem energia elétrica, a não ser uns 3 ou 4 bairros que tinham, né? E a mesma coisa CAEMA, né? Esse caso foi um caso de furto, né? Elementos que invadiram o poço, roubaram fiação, destruíram o quadro ali, né? Que já foi resolvido uma parte dele. Então a gente sabe que é uma situação complicada, mas de novo um pouquinho de paciência, porque até quarta-feira, se Deus quiser, vai estar tudo resolvido, né, Fábio? Com fé em Deus, essa é a nossa vontade, né, de procurar resolver, porque nós sabemos o que você falou, que a gente sabe que a falta de água não é bom, né, e a gente entende também a preocupação, as reclamações, a gente tem que entender isso, da população, faz parte, mas dizer que estamos também à disposição da população, da imprensa, né, do próprio nosso amigo Oscar, né, para a gente também estar buscando, né, unir força para estar se ajudando. É importante, né? Para parceria, acho que a parceria eu penso nesse sentido. A parceria ela é de suma importância, por tudo que se for fazer na vida é importante. E se a parceria é boa, e no caso uma parceria CAEMA-SAI, eu creio que seja bem benéfica à população, seria maravilhosa, né? Eu só acho que isso é uma opinião minha, acho que o Oscar se excedeu um pouquinho, mas isso acontece, a vontade de ajudar. De ajudar, também eu penso dessa forma. Isso. Acaba se empolga, não, vou ajudar, tá? E às vezes a gente acaba se atrapalhando. Né? Mas assim, a gente está aí, inclusive eu falei, né? Vou procurar pra gente poder estar tendo uma conversa, trocar ideias, né? Vocês não se falaram ainda, né? Não, ainda não falei com ele pessoalmente não, né? Depois de terminar aqui a entrevista, eu vou procurá-lo para a gente estar sentando e também ouvindo, né? E dando sugestões, ouvindo, para a gente chegar a um denominador comum, tá certo? Beleza, Fábio, eu agradeço demais, tá certo? Principalmente o seu
posicionamento nisso tudo, porque em outras gestões as coisas aconteciam e a população não sabia de nada, ficava ali prejudicada e pronto. Não, mas vocês não, você veio aqui, o David veio, o Pinheiro veio, né, mostrando a cara, falando, tentando procurar soluções. Isso é importante demais. Para a coisa dar certo, tem que começar certo. E vocês estão começando certo, né, levando mostrando o problema ao público e tentando trazer essas soluções. Parabéns, viu, Fábio? Valeu, Marconi. Eu agradeço também, parabenizar pelo seu programa, levando essas informações a todos os seus ouvintes, também. Tá bom? E dizer mais uma vez que estamos na CAEMA à disposição de toda a população de Açailândia. Beleza, Fábio. Obrigado, querido. Seja sempre bem-vindo aqui. As portas estão abertas, tá bom?